Fala aí, Ferreira. Boa noite, fala em Portugal, boa noite a todos. Primeiramente, aqui agradecer a Deus mais essa oportunidade que o GBC TV está dando para a gente. Agradecer a Luciana, ao Nelson Ferreira, ao GBC TV, ao Folha Cariocas. Boa noite a todos os membros da Segurança Pública do Brasil. Eu sou o Sargento Ferreira, Sargento Portugal, também da PEMERG, Sargento Câmara do Corpo de Bombeiros. Boa noite aí, meus amigos. Fala, meus irmãos. Sargento Portugal. Queria agradecer primeiramente a Deus, depois a GBC, aos meus irmãos, e vamos tentar, através desse veículo de comunicação, passar o maior número de informações possíveis para aqueles irmãos que precisam de uma palavra de conforto, que precisam de uma orientação, entendeu? Que precisam de um rumo para poder melhorar a vida, inclusive a nossa. Parabéns aí, a GBC TV. Vamos lá, parabéns. Muito obrigado, Câmara, Ferreira, e ao doutor Rafael. Muito obrigado. Vamos embora. Agora consegue me ouvir, Sargento Portugal, Sargento Ferreira? Estamos ao vivo, Rafael. Ah, sim. Agora está saindo o áudio? Perfeito. Sim. Que bom, que bom. Quando pudermos começar o nosso bate-papo, vocês falam, e aí nós podemos começar. Pessoal, eu vou começar hoje. Sim. Falando sobre um assunto do vídeo da nossa amiga aí, policial militar, feminina, Flávia Lousada, sobre um problema que ela teve no HCPM. A nossa posição do Grupo Nata das Praças é que realmente haja uma mudança significante no HCPM. Nós estamos já na metade de uma pesquisa, estamos, na verdade, esperando só um requerimento de informações que está tramitando no gabinete do deputado estadual Marcelo Dino, pedindo informações sobre todos os gastos, o hospital, quantas pessoas tem lotada lá, quantos são médicos, quantos são da atividade fim, quantos são combatentes, tudo que se gasta para a gente poder entregar um estudo completo ao governador. Então, no estudo que eu já fiz aqui, eu não vou me alongar muito nesse assunto, não, que a gente hoje tem um convidado especial aí que tem muito a falar para a gente sobre um assunto que não é esse, mas eu vou dar só uma pincelada. Dos 27 estados da corporação, apenas 13 possuem hospital próprio. Então, nós achamos que é muito pesado a gente ter um hospital próprio. O governo gasta muito dinheiro com esse hospital. Nós, policiais militares, damos a nossa contrapartida, que é a contribuição do FUSPOM, e a gente vê tanto dinheiro, e a gente não vê o retorno, como foi o caso do vídeo da Flávia Lousada hoje. Não é unanimidade, nem Jesus Cristo foi unânime. É certo que vai ter alguém, ou dois, ou três, ou muitos, não sei. A gente vai fazer uma enquete também, igual fizemos sobre o fim do rancho, mais para frente, porque esse estudo do sistema de saúde da PEMERG ainda falta um pouquinho. A gente depende muito do requerimento de informações retornar, com tudo que a gente pediu lá de informação. Faremos a enquete, depois, na próxima fase, faremos a enquete e apresentaremos esse projeto para o governador. Sem falar dos escândalos, né, do FUSPOM, temos policiais presos, oficiais presos até hoje, não é novidade para ninguém, são na mídia, estão no BEP, estão respondendo, e enfim. A nossa posição é que se entregue um estudo e que seja feita uma coisa melhor para nós policiais militares. Eu falo por nós porque eu sou policial militar, o Portugal é policial militar. Hoje nós vemos que o hospital não é bom para a gente. O hospital, sobretudo, não atende quem mora no interior. Não é, Rafael? O cara mora lá em Porto Franco, em Varriçai, e ele não tem
Pô, nem perspectiva de chegar aqui, andar 700 quilômetros, gastar gasolina, gastar tempo, gastar passagem e chegar aqui acontecer igual aconteceu com a Flávia Lousada, você imagina. Você fica 3 meses para ser atendido, chega aqui, o médico não veio, aconteceu alguma fatalidade, que pode acontecer realmente, uma fatalidade na vida do médico, ele é um ser humano, pode morrer alguém da família, pode acontecer alguma coisa na vida dele, ele não ir trabalhar, não tem ninguém para substituir, e a pessoa anda mais 700 quilômetros para voltar, sem ter sido atendida. Nós não vemos hoje uma boa funcionalidade do hospital para a gente, de um jeito que ele não atende quem é do interior, então ele não serve para todos. Então é isso que eu queria falar sobre o hospital. Entendemos a situação da Flávia Lousada, nos solidarizamos com ela, tá, Flávia? Se estiver escutando, pode contar com o Grupo Nata das Praças, no que eles precisar, no que eles puder resolver, mas realmente esse problema do hospital, da polícia, da saúde, da polícia militar como um todo, é problemático. Temos várias passagens, comentários, depoimentos de várias passagens ruins de policiais lá, inclusive baleados em serviço, foram maltratados. Temos denúncias, enfim. Estamos solidários com você. Qualquer coisa é só procurar a gente aqui. Estou entregando aí a palavra aí o Sargento Câmara, se apresentar aí para a gente poder começar a live. Pessoal, quero desejar uma boa noite a todos aí, agradecer, lógico, sempre a Deus, agradecer a GBC TV aí, ao Nelson, que deu essa oportunidade a gente aí, agradecer a todos os membros da Segurança Pública do Brasil, que estão aí dando essa audiência para a gente aí, esse número expressivo que toda semana nós estamos tendo aí. Hoje nós temos a que é especialista em direito militar, aí pontos importantíssimos para a carreira e para a segurança. Ferreira. Fala, Câmara, dá uma falhada aí no teu áudio, finalzinho. O Câmara está em trânsito, é normal, deve ser a internet dele. Hoje a live está boa, está sem eco, sem ruído, sem nada. Doutor Rafael Teixeira, agora, sim. Faça as honras. Sim, obrigado. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecê-los pelo convite. É um motivo de muita honra. E gostaria de estar também parabenizando o grupo, o Movimento Nata das Praças, pela legitimidade do grupo, pela importância, no sentido de que é um grupo que tem feito vossos trabalhos, ações, em consonância com respeito, hierarquia e disciplina, com a técnica, com respeito aos superiores, sem discurso de segregação, sem discurso de divisão institucional, mas focando no que se faz necessário, né? Que é no respeito à dignidade da pessoa humana e no que tange os direitos fundamentais, enquanto direitos humanos e seguridade social, daqueles que estão na ponta da lança, que são os praças, né? Porque nós sabemos que a polícia ela é dividida em gestão e ação. E quem está na linha de frente das ações são os praças. E o Estado carece, sim, de tratar os praças com a merecida dignidade e garantia dos direitos fundamentais, né? Eu sou assistente social, especialista em direito militar, em direitos humanos, no momento doutorando em direito constitucional, e enquanto assistente social, né, desde a época da graduação, a minha intervenção profissional sempre foi no âmbito da garantia de direitos humanos, direitos fundamentais de policiais militares, né? Então, fazendo uma ressalva, com o assistente social, ele tem prerrogativa legal para atuar no âmbito sócio-jurídico, no que diz respeito à garantia de direitos de policiais. Quais são as prerrogativas do assistente social?
O assistente social tem a prerrogativa para atuar diretamente nos casos de nulidades administrativas, injustiças, excesso de punição, arbitrariedade, né? Em algumas instituições, como se diz entre aspas, requero. Então, o assistente social ele só tem prerrogativa legal para atuar nos casos de injustiça. Claro que o policial que venha cometer uma transgressão disciplinar ou um crime no âmbito do direito penal militar, ele também tem direitos humanos. A presunção do direito, a presunção da inocência, né, do contraditório são direitos humanos, mas é prerrogativa do advogado. Então, toda a minha fala hoje, ela vai ser pautada em evidências. Como em evidências? Vai ser uma fala técnica no que tange a intervenção profissional dos casos que eu venho atuando e, ao mesmo tempo, que tenho por finalidade levar, né, os gestores das instituições de polícia militar, né, dos estados que estão ouvindo a live, mas com foco na intervenção da minha vivência profissional, que é a garantia dos direitos humanos, os direitos fundamentais dos policiais da PEMERG. Então, não é uma fala segregatória, mas é uma fala que se faz necessário, porque nós precisamos levar, né, o oficialato a uma tomada de consciência do que nós chamamos hoje na agenda contemporânea da gestão organizacional motivacional. A polícia militar, ela é uma empresa, mas ela é uma empresa pública, né? E fundamental para o desenvolvimento social e para a manutenção do Estado democrático de direito, porque sem policial não há democracia, né? Então, nós precisamos cuidar, zelar de vocês, policiais militares. E é fundamental para que esse zelo, esse cuidado se concretize, que haja dentro do interior da instituição Polícia Militar a chamada gestão motivacional, que é o quê? O gestor, né, o superior, olhar para o policial não como um objeto. Porque, infelizmente, o modelo, né, aquele velho jargão de que quem gosta de praça é pombo, não tem mais lugar na agenda contemporânea da segurança pública. Então, já para não parecer uma fala segregatória, eu já pedi autorização para alguns oficiais que eu iria citar nome para falar de exemplo de liderança, e que é exemplo que tem que ser seguido dentro da instituição. Coronel Malheiros, Coronel Miriam Breutmann, Coronel Peixoto, Cefap, Coronel Otávio Luiz, lá no CPP, sub de Otávio Luiz, Major Brum, que tem desenvolvido uma gestão democrática do CPP plausível. O que tem de praça que, antes de aceder, o Major Brum chama na sala dele para ouvir e ver se dá para ponderar. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer um modelo de gestão motivacional sem ferir respeito à hierarquia e disciplina. É possível fazer gestão motivacional, né, tendo a comunicação de cima para baixo, aonde o policial, né, o praça, consiga adentrar o gabinete do seu comandante sem ter medo. É possível isso sem a questão do ego. Porque muitas das vezes o que acaba distanciando, né, alguns oficiais da chamada gestão motivacional organizacional é a questão do ego. Eu tenho observado muito jovens oficiais que têm adentrado para as instituições de polícia militar. Esse jovem oficial ele já tem um modelo diferenciado de gestão. Ele escuta policial. Por quê? Porque este processo de escutar, de diálogo, vai evitar muita burocracia para a administração pública desnecessária. Vai evitar a baixa psiquiátrica, vai evitar o conselho de disciplina injusto. Então, é importantíssimo que haja diálogo.
entre o oficial e os seus comandados. Isso é uma questão de direitos humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, nós não podemos colocar, né, um pensamento no policial que os direitos humanos só defende o bandido, que os direitos humanos só defende o pessoal que comete criminalidade. Esse é um discurso errado. Em que sentido? Policial militar são os maiores garantidores de direitos humanos. Os policiais militares, eles promovem direitos humanos na esfera da educação, da saúde. Por quê? Porque sem o fazer profissional de vocês, sem o policial na rua, o hospital ele fecha, a escola ela não fica aberta. Ou seja, sem o policial na rua, não há paz social. Então, esse policial que viabiliza direitos humanos, ele não está errado quando ele questiona: cadê os direitos da minha categoria profissional? Cadê meus direitos humanos? Né? Então, os oficiais precisam entender que o artigo 27 do Estatuto da Polícia Militar, né, aí no caso do Rio de Janeiro, ele não é um artigo que é para ficar de enfeite. Ele tem que ser posto em prática, no que diz respeito à camaradagem, no que diz respeito, né, ao avaliar a conduta do policial de forma imparcial, procurando ser justo. E, na minha prática profissional, infelizmente, eu observo que isso não vem ocorrendo. Então, quando nós colocamos essa temática em xeque, é para a gente levar, né, os superiores, os gestores das instituições de polícia militar a uma tomada de consciência de que é preciso mudar a roupagem no âmbito da gestão, tá? Quando nós falamos em direitos humanos para policial, não é antagônico ao respeito à hierarquia e disciplina, mas é justamente o policial que segue os preceitos do respeito à hierarquia e disciplina, ele não pode sofrer uma injustiça. Porque o policial que segue o respeito à hierarquia e disciplina, que tem uma ficha exemplar excelente, um conceito excelente, um conceito ótimo, né? E do nada, este policial, o conceito da ficha disciplinar dele começa a cair, a gente tem que analisar que algo aí tem de errado. E muitas das vezes o problema é este policial, naquele momento, ele está passando por um problema pessoal ou um problema no seio familiar, que o que ele carece no momento é justamente da gestão motivacional. Ele carece que o seu superior chame ele na sala e fale: vem cá, o que está acontecendo? Por que você faltou tal dia? O que eu quero dizer com isso? É preciso romper a mentalidade, né, daquele clichê de que o policial, quando ele leva um atestado médico, ou qualquer outro contexto, esse policial é 7-1. Nós não podemos estigmatizar toda uma categoria profissional. Há casos e contextos, né? Um exemplo, eu atendi um policial há cerca de 2 semanas, e esse policial, um conceito de ficha disciplinar excelente, e esse policial, ele sofreu um bico lá para PQP, desculpa a palavra. Né? Por que ele sofreu esse bico? Muito provavelmente, o seu comandante deu ouvido à fofoca, ao burburinho que ocorre, né? O que faria um gestor motivacional diante deste contexto? Iria ouvir as partes envolvidas no contexto, chamar o policial dentro do seu gabinete e tirar a história limpa.
dá o direito ao policial de se justificar, de esclarecer os fatos, né? Então, isso precisa ser refletido entre os comandantes, porque tem muitos policiais que sofrem aí uma transferência injusta, arbitrária, desnecessária. E isso no ambiente, né, organizacional, será que motiva o policial a trabalhar? Além de ser uma ação desmotivadora, isso é natural do ser humano. O ser humano que preza pela ética, né, pela moral, se num ambiente de trabalho ele começa a sofrer injustiças, automaticamente começa a adoecer. Então, a maioria dos policiais, né, que passam a ser cometidos de adoecimento mental na instituição Polícia Militar é resultante de um modelo de gestão motivacional, aonde o superior compreenda que quando se fala em direitos humanos do policial, não é contraditório ao respeito à hierarquia e disciplina. Direitos humanos numa organização militar tem que ser em consonância com respeito à hierarquia e disciplina. E o que quer dizer os direitos humanos numa organização militar? É difícil de ser atendido? Não é. É nada mais, nada menos do que não ter a arbitrariedade amparada no RDPM, né? Quando se utiliza como instrumento para injustição policial no Conselho de Disciplina, o RDPM é uma violação de direitos humanos, é uma vitimização policial. Nós precisamos compreender que quando falamos em vitimização policial, a vitimização policial não é somente o policial que sofre um PAF de serviço ou, infelizmente, quando de folga, né, só pelo fato de ser reconhecido como policial. A vitimização policial também se estende aos policiais que no interior da corporação são vítimas de injustiça, né? Tanto no que tange o excesso de punição, bem como, né, nas nulidades administrativas, desde uma reforma por cota injusta, desde uma reforma ex officio injusta, desde uma exclusão injusta. Eu não consigo entender, né, eu já analisei vários conselhos de disciplina, e teve um conselho de disciplina que me marcou muito, e aí eu tive que fazer o contato com o comandante-geral da época, para mediar e falar, olha, mas com todo respeito, o senhor leu antes de assinar o ato de exclusão do policial? Porque não tem cabimento alegar, né, que o policial feriu o pundonor militar de decoro da classe, no que usou esse argumento? Alegando que o policial deu um tiro no próprio pé de fuzil, que o policial forjou um tiro de fuzil no pé. Então, assim, isso não tem cabimento. E aí, eu peço desculpa em falar isso, mas pegar o copia e cola do feriu o pundonor militar de decoro da classe e colocar ali como a decisão final, isso aí está errado. Então, o que se faz necessário na instituição de polícia militar, né, para que essa polícia se torne uma polícia cidadã, não conosco cidadão, mas para que a polícia se torne cidadã com seus policiais, é preciso que sejam instituídos protocolos. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho desses protocolos. Mas quais protocolos? Protocolos que visam diminuir o máximo nulidades administrativas, que vai ser benéfico, inclusive, para a administração pública. Vai ser benéfico, inclusive, para a própria instituição. Né? E abro ressalva para falar que na atual gestão da DAS, né, uma gestão que está aí há 2 anos,
plausível falar publicamente, né, do trabalho da Coronel Clarice, diretora da DAS, justamente com sua Tenente Coronel Letícia, juntamente com uma equipe de 17 oficiais assistentes sociais para toda uma corporação. São somente 17 assistentes sociais para toda a corporação. E nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Muitos casos que chegam para mim no escritório do Instituto Teixeira, além de fazer atuação, né, no âmbito técnico, no escritório, tem casos que se faz necessário institucionalizar. Por quê? Porque institucionalizar o caso vai blindar o policial de sofrer uma injustiça, né? Porque tem a defesa do Conselho de Disciplina, onde o advogado faz lá a defesa, eu entro como assistente técnico, tá. Mas aí a DAS, ela vai intervir de uma forma importantíssima por intermédio da Coronel Clarice, junto ao superior, né? Ou se for no caso de uma reforma, os assistentes sociais fazendo a mediação na junta médica, para que não se concretize essa reforma injusta. Então, parabéns a todos os profissionais da DAS e também do Núcleo de Psicologia. Por que eu estou falando isso, Sargento Portugal? A junta médica da PEMERGE precisa se atentar mais aos parecer técnico que os assistentes sociais da corporação emitem e que os psicólogos também emitem. Porque é fundamental que haja, né, nas instituições de polícia militar, numa sessão de perícias médicas, uma equipe multidisciplinar. E se tem propriedade para falar em relação à PEMERGE, se acontecer isso na PEMERGE, muitas reformas que são por cotas ou ex officio injustas deixarão de acontecer. Por quê? Os médicos... Hoje eu compreendo que, muitas das vezes, os médicos, eles não têm culpa da junta. Vou dar um exemplo. Foi publicado em BOL PM, né, em 2009, num BOL de maio, eu não me lembro qual, mas uma normativa que teve, inclusive, a mediação da Coronel Clarice, teve a mediação da DAS, onde fizeram o comandante-geral compreender que a demora na confecção do ASO estava cometendo muitas injustiças com policiais. Porque muitas das vezes o policial ele ia para a junta sem ter sido confeccionado o ASO, e aí muitas das vezes não dava entrada posteriormente no ISO, e aí esse policial ia para a junta médica, e mesmo tendo sofrido um ato de serviço e que tinha relação causa e efeito, ato de serviço com a moléstia adquirida, mas como não tinha nada que fosse comprovado, não tinha um documento, esse policial ele era reformado por cota. Por quê? Porque o médico da junta médica não tinha ciência que se perdeu esse documento. Então, Rafael, quando... Oi? Me permite um parênteses, né? Assim, Sim. Você falou de um ponto muito interessante, Sim. E aí, como a gente está falando para todos os agentes de segurança pública, Sim. Uma questão importante. Existe uma legislação que ampare, que aí no caso seria uma legislação federal, sim, que amparasse essa situação de tanto para policiais, bombeiros, policiais civis, todos os agentes de segurança pública, alguma coisa, alguma legislação que ampare, olha, antes de mandar embora, um relato da assistência social, da psiquiatria, alguma coisa desse tipo, para amparar essa injustiça, ou não existe uma legislação e isso deveria ser focado para o futuro? Justamente. Deve ser focado para o futuro. Tem que ter uma legislação, né? Um exemplo, o caso do Estatuto da PEMERGE, o Estatuto, lá no artigo que diz que o policial, depois de 2 anos de LTS, ele pode ser reformado por cota ex officio, aquele artigo do Estatuto ele tem que ser revisto. Porque por trás, isso no caso da PEMERGE, né? Porque por trás daquele artigo, muitas injustiças são cometidas, né? Igual já teve caso de eu tentar conversar, de eu questionar o médico da junta, e ele fala, mas eu não posso fazer mais nada, porque está lá no artigo,
né? Aí, com todo respeito, eu falo que neste momento é preciso ter uma empatia, né? É preciso ter uma empatia por parte da junta médica, porque tem médicos lá que têm empatia, mas tem médicos que não, que é ferro e fogo. Em que sentido ferro e fogo? Né? Por mais que está um amparo de 2 anos, mas se está vendo que o policial, de fato, ele está passando por um adoecimento mental que tem a ver, né, com a instituição a qual ele pertence, porque quando eu falei da gestão motivacional, a gestão motivacional ela evita adoecimento mental. Um policial que sofre uma arbitrariedade, que ele sofre uma injustiça, ele adoece mentalmente. Né? Eu acabei de atender um policial que ele falou para mim que ele precisava de ajuda, e aí eu fui falar a ele que eu só teria agenda em julho. E aí ele falou, mas eu já estou pensando em me matar. Eu falei, não, então eu vou te atender hoje à noite. O que eu quero dizer com isso? Isso causa um sentimento de angústia, até no profissional que está ali atuando no caso. Só que essa empatia não pode ter somente por parte do profissional, né, civil. Essa empatia tem que ter pelos gestores, pelos oficiais que estão também na instituição. Né? Um exemplo, né, que foi citado da Sargento Flávia Lousada. Eu preciso ser muito ético na fala, no sentido de que, no que chamo de mediação e arbitragem, conciliação, no âmbito do que também chamo de direito administrativo social, eu já tive muito êxito em intervenções, quando o comandante entendeu o papel do assistente social como mediador naquela situação, na PEMERGE. Né? Eu já evitei vários conselhos de disciplinas por intermédio do laudo social. Na época do Coronel Amaral, onde o Coronel Amaral teve a sensibilidade de entender que a intervenção ali do assistente social era mostrar a injustiça que estava ocorrendo no caso. Né? Por que eu estou falando isso? No caso que ocorreu com a Sargento Flávia Lousada, muito respeitosamente eu falo, né, e aí, porque eu não posso falar do ocorrido em si, eu não estava presente no local, mas pela forma como foi falado, faltou empatia por parte do profissional. Será que o profissional ali não é mãe? Né? E olha só, se a gente for parar para refletir, né, uma neuropediatra, ou seja, lida diretamente com criança, como vocês falaram no início da live, precisa ter empatia, né? Uma mãe com uma criança com necessidade especial, né? Então precisa ter empatia. E aí eu preciso passar uma orientação técnica, né? Porque o papel do assistente social é orientar. Num caso como esse, tem que ser participado na ouvidoria. A conduta do profissional precisa ser analisada, né? E aí, os superiores precisam entender que um praça, quando ele está no direito dele, que ele vai questionar por intermédio de uma parte, ele não está ferindo respeito, hierarquia e disciplina, e ele também não está afrontando. É um direito. Na instituição que tem deveres, tem que ter os direitos respeitados também. Porque aí a gente volta na tecla do artigo 27 do Estatuto da Polícia Militar da PEMERGE. Então, não está sendo colocado em prática. Se um praça que se sente, né, injustiçado, que se sente diante de uma nulidade administrativa, não ter o direito, né, em consonância com respeito, hierarquia e disciplina, questionar. Né? E aí é importantíssimo o diálogo. E aí, nesse contexto, eu falo que já teve alguns casos que eu encaminhei o policial para falar diretamente na diretoria do HCPM. E o diretor, ele ouviu o policial, igual semana passada, um policial foi reclamar por conta de um acidente que ele teve no pé e precisava passar pelo neurovascular. Ele foi até o diretor do HCPM e ele foi atendido. Foi encaixado na consulta. O que eu quero dizer com esse exemplo?
Em consonância com respeito à hierarquia e disciplina, vocês, policiais militares, não podem ter receio. Em consonância com respeito à hierarquia e disciplina, é preciso começar a perder o receio de requerer os direitos. Aconteceu isso, em consonância com respeito à hierarquia, vai sim procurar a diretoria do HCPM, vai expor o problema, vai fazer uma parte para a ouvidoria. Eu sei que tem a linha antagônica do medo, e é legítimo o medo, né? De vir a sofrer uma retaliação, porque foi questionar o direito. Mas o próprio movimento Nata das Praças é o exemplo de que, com respeito à hierarquia e disciplina, de forma técnica, é possível ter o diálogo, né, para se cobrar o direito e, na medida do possível, ter o direito viabilizado. Então, em relação aos conselhos de disciplinas, eu tenho observado que tem chegado até a mim muitos conselhos de disciplinas que, na verdade, aquele contexto não era caso de conselho de disciplina, era um caso de assistência social, no sentido de aquele policial ser olhado não como um policial problema, mas como um policial que, naquele momento, carece da empatia do seu comandante, em parar para ouvi-lo em relação ao seu problema. Tem muitos casos de conselho de disciplina, né, que é por questão de que o comportamento que era excelente, especificamente esses casos que eu estou falando agora, que o comportamento era excelente, o comportamento ótimo, bom, e esse comportamento ele começa a cair. E aí, quando esse comportamento vai para insatisfatório, né, esse policial ele vai para um conselho de disciplina. Antes de chegar nesse conceito insatisfatório, seria importante que fosse analisado o que está acontecendo com esse policial. O que esse policial está vivenciando? Eu volto a falar, né, o clichê do policial, que é o 7-1, isso não pode ser estendido para todos os policiais. Cada caso é um caso. Então, por intermédio da escuta, né, o comandante chamar o policial no seu gabinete e ouvir o que está acontecendo, e a partir daí pensar numa solução, né? Encaminhar para a DAS, né? Mas será que, um exemplo, será que realmente esse policial está passando por isso? Será que é mentira? Não, então eu vou encaminhar para a secretaria, vou encaminhar para a diretoria de assistência social, e lá tem uma equipe técnica de assistentes sociais que vão, por intermédio do processo interventivo deles, fazer o acompanhamento, né, ver o que de fato procede, se carece de assistência social, e aí esse policial não vai passar por um conselho injusto e ser lá reformado no ferir pundonor militar e o decoro da classe. Outra questão, tem muitos policiais que, né, às vezes, o Sargento Portugal, até por falta do conhecimento do próprio RDP-MERG, às vezes até por falta de conhecimento, né, da legislação normativa que rege policial, ele comete algumas falhas, e aí ele vai para um conselho de disciplina. E quando, diante desse caso, ele passa por um conselho de disciplina, tem que ser analisado. Será que realmente o que foi cometido, de fato, carece de uma exclusão? Né? Um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. É que me fugiu da cabeça o exemplo que eu ia dar agora. Doutor? Sim. Rafael? Sim. Deixa eu pedir, por favor, senhor. Só um minuto, para não perder esse gancho. Falou bem aí sobre mediação. Eu, inclusive, sou instrutor do Cefap pelo Banco de Talentos de mediação de conflitos, lá para os alunos, para os soldados. Você tem algum estudo na área para a gente tentar implantar uma mediação, ou conciliação, ou arbitragem no Conselho de Disciplina, numa fase
criou o Conselho de Disciplina? Tem algum estudo nesse sentido, para apresentar a PEMED? De repente, a gente pode até ajudar a apresentar algum parlamentar para transformar isso em lei, porque é que a gente vê hoje, como você falou, eu tenho um amigo da minha turma, ele simplesmente foi expulso, conseguiu voltar agora, não vou citar nomes nem coisa nenhuma, mas quem quiser vir no particular, ou se ele permitiu, eu dou o nome dele, RG da minha turma mesmo. Minha turma são só 100 alunos, eu sou formado no 3º Batalhão em 2000, e foi expulso simplesmente por ter discutido com o subtenente. O pessoal, não, oficial é isso, é aquilo. Não, foi subtenente, foi praça. De um desentendimento e deu uma discussão, acho que rolou um empurrão, acho que alguém foi fechar uma porta, bateu no outro. Ela foi expulso, com 18 anos de polícia, voltou agora, está com 21 anos. Quer dizer, será que não poderia, antes de abrir o CD, a gente implantar a mediação, a conciliação, a arbitragem, uma pena até alternativa que seja anterior à exclusão? Eu acho que a exclusão é uma pena que nem aqui fora você teria, nem um bandido. A gente é mais punido que um bandido aqui fora que matou a família toda com um facão, igual o cara matou nas crianças na creche. Então, assim, o senhor tem algum estudo para implantar uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem ou qualquer uma medida dessas que ela possa ser anterior ao CD? Doutor, sim. Doutor, antes de responder do Ferreira, só faz uma colinha aí da pergunta que ele fez, que eu quero entrar em alguns itens também que o senhor falou, sim, até para o senhor também completar e o câmera também coloca aí. Primeiro de tudo, o que mais mata o policial, quem trabalha sabe, é quando ele está numa ocorrência, ele olha para o lado e ele não vê ninguém. O pior direitos humanos que falta para o policial é o amparo do comandante dele e do colega dele. Não vou generalizar, não, porque tive excelente comandante. Mas, na cabeça do policial, uma situação que ele está ali, que a gente sabe o que a gente passa, que questões de segundos, muito menos de segundos, frações, a tua vida pode ficar de cabeça para baixo. E, de repente, você olha e vai e fala assim pro teu parceiro, e aí? Ué, cadê o cara? Sumiu. Vou ligar pro meu comandante, cadê ele? E no dia seguinte, já vem o juiz da mídia e te condena sem ninguém te defender. Então, sobre esse tema que o senhor falou, eu vou falar para o senhor o seguinte, que o direitos humanos que o policial mais espera é o da instituição dele. Sim. Primeiro de tudo, os direitos humanos que o policial espera é que justamente no dia seguinte, mesmo acontecendo uma fatalidade, quem responde pela polícia chegue lá e fale o seguinte: vamos apurar, não condenem o meu policial. Quem são vocês para saber o que ele passou? Quem são vocês para estarem julgando a situação que ele estava? Vocês estavam lá dentro? Há pouco, doutor, eu não sei se caiu a internet dele, Ferreira, será que caiu? Parece que sim. Vamos ver se ele consegue voltar. Eu vou esperar ele voltar. Vou esperar ele voltar. Ver se ele voltou. Deixa eu ver aqui. Tá rodando ele ali. Enquanto ele não volta, Ferreira, o pessoal que está perguntando aí, câmera também, vocês podem me ajudar. Ferreira, você até como intermediador pode ver essas perguntas aí aos reformados, veteranos. Nós estamos brigando para suspender esse desconto. Nós estamos pedindo para suspender esse desconto. Fala aí, Ferreira. Não, vamos nos ater esse que eu falei aqui. Nosso amigo Wallace está aqui perguntando mediação com a corregedoria. Sim, seria. Eu estou falando nisso porque eu sou instrutor de mediação de conflitos, e eu acho que seria, né, o doutor aí deve ser muito mais especialista do que eu, com certeza, mas acho que seria uma alternativa, Wallace, para não excluir direto. A gente sabe a situação de vocês, sabe que cada caso é um caso, mas a grande maioria aí está sendo excluída por bobeira, por coisa boba. Se tem um amigo da minha turma. Então, assim, eu achava muito bom essa situação de ter uma mediação antes, para entrar num acordo
que não fosse a exclusão. Ferreira, mas olha só, mas desse tema, a gente está batendo na tecla, irmão, de que o governador, aquelas demandas que a gente colocou do Natas ali, irmão, me permita falar assim, a gente está pedindo ao governador, por favor, governador, peça para rever os casos em que o policial ganhou no conselho e ganhou na justiça. Ainda pior ainda. Isso é inaceitável. Então, porque se a gente botar assim, vamos colocar um meio termo antes, está perfeito. Só que nesse meio tempo, tem mil e poucas famílias excluídas. Porque não é o policial que é excluído, cara. É a família dele. O Wallace já falou, e o Wallace está pedindo uma oportunidade para conversar com quem de direito, para mostrar as coisas que estão erradas. Vou voltar aqui para a gente não perder o foco. Sim. Mas, doutor, vou voltar depois de falar o que eu estava falando. Doutor, vamos lá. Então, hoje, vai na colinha do senhor aí, por favor. O Ferreira falou primeiro, o que mais faz falta para o policial hoje é ele olhar para o lado e ver a instituição do lado dele. Certo? Porque no dia seguinte, tá todo mundo contra ele, só a família dele vai ligar e falar, você tá bem? Porque a mídia vai condenar e ninguém vai defender. Isso foi um fato que aconteceu com a gente há pouco tempo, em que meu telefone tocou 2 horas da manhã, tomei um susto. Era o colega falando que se envolveu numa ocorrência com um deputado estadual. Sabe quem ficou do lado dele? Tirando Deus. Na hora eu fui o primeiro cara que estava falando com ele, acalmando ele. Entendeu? Sabe lá na cabeça daquele policial imaginar que ele se envolveu numa confusão com um deputado estadual. No dia seguinte, o que ele pensou? Será que eu vou para Guantánamo ou vou parar aonde? No Iraque? Porque o cara falou, meu irmão, me meti com uma autoridade. Entendeu? Aí eu falei, irmão, se calça, respira, faça a coisa certa. Porque naquele momento o cara não tinha ninguém para ligar. Não tinha ninguém para ligar. Ele imaginou o seguinte, vou ligar pro Natas, que é um grupo que eu sei que vai me defender, e a gente fez isso. Botou ele em contato com o deputado que está dando assistência para ele lá. Mas será que teria que ser assim? Será que você não teria que ter um canal de um contato direto, daquele primeiro momento, que te trouxesse o conforto para falar, comando, errei. Ô, comando, eu estava aqui trocando tiro, entrou uma criança na frente, passou uma mulher na frente, um velho batendo panela, porque nós vivemos uma situação de guerra. O policial do Rio de Janeiro, ele não escolhe errar, mas a chance dele errar é muito grande, cara. Nós vivemos uma situação de confronto. Aqui no Rio de Janeiro é guerra. Entendeu? Tudo aqui é voltado para a guerra. É viatura blindada, helicóptero blindado, carro blindado, fuzil, granada. Então tratam os nossos problemas com novalgina. E o nosso problema tem que ser tratado com quimioterapia. Então esse é o assunto dos direitos humanos. Sobre os hospitais, eu vou falar para você uma visão que eu tenho. Enquanto eu tiver um médico oficial, ele nunca vai entender o que é estar numa zona de confronto. Que é muito fácil para um médico oficial, isso eu mantendo o meu respeito, ele me chamar de mentiroso. Ou ele achar que eu estou mentindo num laudo. Qual o direito que ele tem de alterar o laudo do meu médico, se quando o meu médico fez a mesma faculdade do que ele? Então por que quando ele alterar o meu laudo, ele não coloca que o meu médico mentiu? Por que quando ele alterar o meu laudo, ele não coloca que eu menti? Porque é muito fácil, doutor Câmara e Ferreira, te julgarem pela aparência. Eu não preciso chegar rastejando na junta médica para falar que eu estou pensando em me matar. Eu tomei 3 tiros. Numa sexta-feira, no domingo, eu estava na falta. Sabe quem foi me visitar? Minha família. Sabe quem procurou saber de mim? Minha família. O restante, todo mundo me olhava como, pô, e aí? Entendeu? Então, o senhor vai somando isso tudo e o policial, no final, ele se sente desamparado, ele fica desprotegido, ele vê a vida dele virar de cabeça para baixo em 24 horas. Entendeu, doutor? E sobre a corregedoria, para concluir,
o amigo Wallace, ele fala que tem inúmeras anotações que podem provar e apontar que esses processos junto à corregedorias estão falhando, estão errando. Ele relata que os advogados não podem ter acesso aos autos. O direito está sendo violado dos advogados acompanharem. E eu queria concluir, para dar tempo, porque infelizmente a hora voa. Só uma hora de live e a gente estende um pouquinho, mas voa. Como a gente consegue reverter? E como o senhor se coloca à disposição, que a missão do Natas é orientar os nossos superiores também. Somos capazes, sim, como ao nosso governador e ao deputado. Então, como o senhor vê a corregedoria agindo hoje, se ela age de forma correta, com direito à ampla defesa, como o senhor vê um policial ganhar de 3-0, ganhar na justiça comum e ser excluído? Então, sobre isso tudo, essa vitamina que eu fiz agora aí, aos olhos do senhor, como a gente poderia tentar reverter que o polícia tenha confiança de quem tem que passar para ele, da exclusão e do hospital, da junta médica, que infelizmente, não quero generalizar, mas infelizmente nos veem como mentiroso. Sim, me perdoem, mas quando você altera um laudo de um médico e você expõe a vida de um policial, eu não sei o que passa na tua cabeça. Dos médicos oficiais urgente. Sim, até porque, Sargento Portugal, se não aceitam o laudo do médico assistente, então cabe ao Estado e à corporação viabilizar o atendimento do psiquiatra na própria corporação, né? E o policial não tem que pagar do bolso, muitas das vezes até R$300 numa consulta com um psiquiatra por mês. Eu pago. Né? Então, concordo. Né? Vou, então, falar sobre essas 3 questões. Sobre a mediação, o meu objeto de pesquisa de tese de doutorado, que até então eu estava pesquisando sobre a questão de saúde sexual e reprodutiva nas instituições de polícia militar, que era o que havia sido sugerido pelo meu orientador a mim, porque, inclusive, eu faço doutorado fora do Brasil pela questão da aceitação do tema direitos humanos do policial, foi mais tranquilo, né, lá fora. E eu mudei o objeto de pesquisa justamente porque eu vi a necessidade da gente falar sobre o chamado direito administrativo militar social, que é problematizar essas questões das possibilidades de mediação para resolver o problema dentro da própria corporação. Porque resolvendo, né, as injustiças, as nulidades dentro do âmbito administrativo, é benéfico ao policial e à administração pública também, que não vai, né, tumultuar mais pias de processos. E aí, com todo respeito, eu digo que muitas das vezes, eu já observei em alguns processos, né, analisando, no caso, como assistente técnico, a petição para depois da entrada no âmbito da administração da reconsideração de ato, que os juízes têm a humildade de dizer que eles não têm competência para analisar porque eles não têm domínio do direito administrativo militar. Já aconteceu casos, né? Tanto que hoje a maioria dos processos estão sendo drenados para a JMERG. Então, é importantíssimo falar em questão da mediação. Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa de tese. O que eu tenho de mediação até o momento é a intervenção profissional prática minha mesmo, de fazer a mediação dentro da instituição PEMERG. Sou grato, né, aos oficiais que estão aptos a resolver no âmbito da mediação os problemas. No caso da junta médica, por exemplo, quando um policial, eu faço a triagem, que eu vejo que, de fato, não tem lógica o policial ser reformado por psiquiatria por um problema que, de fato, desencadeou dentro da instituição, por falta de gestão motivacional e tudo mais, ou por conta de perseguição. Eu peço desculpa para falar isso, mas há casos, sim, de arbitrariedade, de perseguição dentro da instituição, né? Eu atendi um oficial essa semana que... segundo o relato, ligaram para a junta médica pedindo para ele ser reformado. Isso é muito sério. Verdade. Eu não estou questionando conduta médica, não, porque eu não tenho prerrogativa para isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o médico ali na junta ele tem que entender que, antes de médico, ele tem um código de ética profissional a ser respeitado. É por isso que, quando eu encaminho um policial para ser atendido na DAS, eu falo, vá sem medo e vá feliz. Porque um assistente social nunca vai querer seu mal.
Ele está ali para viabilizar o seu direito. E ele tem um código de ética profissional que ele preza muito, né? Então, por que eu estou falando isso? Tem alguns casos, o Portugal, e aí eu posso estar contribuindo, né, desta forma. Os casos têm que ser enviados antes da dinamite explodir. Porque depois que a dinamite na junta médica explode, né, que passou em grau de recurso a reforma, aí é só judiciário. Aí tem que acionar, tem que peticionar. Agora, quando é um caso que o policial, ainda vamos supor, ele foi para a Junta Superior de Saúde, e ele tem o direito ainda de revisar a decisão em grau de recurso, até aí ainda, no âmbito administrativo, o assistente social ele tem prerrogativa técnica para atuar, que é fazer um parecer social, um laudo social, né? Esse laudo vai anexo ao requerimento, aí ele vai ser orientado, né, de como ele deve falar, explicar sem medo na junta médica, e, paralelo, a própria diretoria de assistência social da PEMERGE, né, a DAS, ela faz essa mediação, esse acompanhamento na junta médica. Então, no caso, eu faço esse trabalho multidisciplinar com a junta médica, né, através da DAS, porque a DAS faz essa mediação. Agora, o ideal seria que na junta médica tivesse uma equipe multidisciplinar, né? Além dos médicos, tivesse o psicólogo, o assistente social, para fazer esse acompanhamento contínuo e dar o subsídio dos laudos para os médicos. Porque, um exemplo, é muito triste, Sargento Portugal, tem muitos policiais que estão indo para a junta médica, e por mais que eu até tinha perdido o raciocínio, por mais que foi publicado que agora tem um prazo de 1 mês para ser instaurado o ISO, tem muitos batalhões que não estão respeitando esse prazo. O policial ele está aí quase sendo reformado injustamente por cota ou por ex-ofício, mesmo sendo resultante de um ato de serviço, e ele não está com a solução do ASO ainda em mãos, aí já perdeu o prazo, aí já tem que requerer um ISO. Então, as unidades também precisam se atentar a essa questão, né? Porque o ASO, o ISO, é instrumento legal para dar amparo no policial na junta de saúde, tá? Outra questão em relação ao adoecimento mental. Tem muitos policiais que vão para a junta médica e aí é uma orientação. Não tenham medo de expor, o real problema para o médico, tá? Eu atendi, detalhe, um exemplo, Coronel Miriam Breutmann, que era do GESAR, de forma muito ética, Coronel Miriam me encaminhou muitos casos de policiais para eu atender, que estavam sofrendo nulidades, né, e alguns oficiais enviam, que são os oficiais que já compactuam desse modelo de gestão da mediação. Então, sim, eu acho que é importante o Nata das Praças, né, articular para que, de alguma forma, seja implantado esse projeto de mediação, conciliação na instituição. Um exemplo, uma policial militar, ela ia ser reformada pela psiquiatria. Eu a orientei, né, tecnicamente, que ela não poderia ter medo de falar com os médicos o gatilho real do problema dela, que foi assédio na instituição. Ela chegou na junta, ela expôs o real problema, eu falei, fale sem medo, que se for reformado, nós teremos que provocar o grupo especializado de segurança pública do Ministério Público, e teremos que provocar também a auditoria militar. Por quê? Porque o bom policial, que preza pelo respeito, hierarquia e disciplina, tem que entender que a auditoria militar também é um mecanismo de viabilizar direito de vocês. Tá? A auditoria militar não é só para investigar e condenar, não. Eu falo porque eu já encaminhei vários policiais para lá e que a auditoria fez o acompanhamento do IPM e evitou de nulidade administrativa ocorrer. Tá? E aí, né, graças a essa orientação, reverteram a reforma dessa policial, e hoje ela já está sendo acompanhada pela patrulha Maria da Penha, da própria instituição. Então, olhem como que a mediação dentro da instituição viabiliza direitos, né? Outra coisa, a gente não pode enxergar um policial, olha, desculpe o que eu vou falar agora, a gente não pode enxergar um policial apto C como um vagabundo. O que levou esse policial a estar de apto C?
O que levou ele vir a ter um adoecimento mental? Você acha que um policial apto C, ele não tem, muitas das vezes, até uma crise de existência institucional quando vê o amigo pegando uma arma e indo para a rua combater? Muitas das vezes esse policial queria estar ali também. O que eu quero dizer com isso? A instituição não pode estigmatizar a saúde mental do policial. Nós precisamos falar de saúde preventiva, importantíssimo, tá? Ser cobrado políticas públicas de saúde mental. Um policial que não tem médico psiquiatra para atendê-lo na instituição não pode sofrer estigma, né? Os psicólogos também estão doentes, cuidando de doentes, são 70 para toda a corporação. Então, essa é uma pauta importante também do movimento de vocês, cobrarem políticas públicas de saúde mental para o policial, equipe multidisciplinar para cuidar da saúde mental de vocês de forma preventiva, tá? Sobre a mediação, nós podemos falar, podemos sentar para conversar pessoalmente, tá? E estou à disposição também, casos que forem possível mediação, podem enviar para o Instituto Teixeira de Assessoria Sociojurídica e Direitos Humanos, está à disposição de vocês. Agora, aí para finalizar, falar dessas questões dos CDs arbitrários, da falta de amparo jurídico de vocês, que é uma questão de direitos humanos. Sim, pode falar. Doutor, pelo que o senhor respondeu, o senhor faz aquela mediação, mas não é nada oficialmente. Então, é um caso para até para a tese do senhor de doutorado, né? Para tentar não, oficialmente. Alguma coisa feita antes do CD, por exemplo. Eu pensaria não, tudo isso é oficialmente, né? Por quê? Porque o assistente social ele tem prerrogativa para fazer. Né? Sim, aí é o que nós chamamos, mas é o que nós chamamos. Oi? Sobre isso. A gente poderia ter alguma coisa escrita em lei para que antes de acontecer um CD transformar sim, entende? Né? Transformar em uma política pública institucional. Isso, porque aí depois que publicado em BOL-PM. O CD, o praça geralmente perde, é um problema. E ganha de 3-0 oficial, opta para o cara ir para a rua. Fica muito difícil. E muitas das vezes não lê, né? Eu queria uma opinião do senhor, porque quando as pessoas chamam o senhor, é porque a coisa já aconteceu. Não é verdade? Já aconteceu, o cara já tá querendo quase expulso, já tem aquele problema todo. O que o senhor orientaria? Qual a opinião do senhor que o senhor poderia falar para a gente aqui? A gente sabe que tem oficiais, tem coronéis assistindo essa live, tem pessoas que têm comando e estão assistindo essa live. O que o senhor falaria para a gente para evitar tudo isso no caso da prevenção? Um exemplo, quais são as políticas públicas que poderia adotar para evitar adoecimento mental, por exemplo, para evitar exclusões? Qual seria a prevenção que o senhor falaria para a gente? A maior prevenção é o que nós falamos lá no início, é a gestão motivacional. O que é a gestão motivacional? É o comandante que tem a consciência de que a principal missão dele é cuidar, zelar dos seus comandados. Né? O oficial que parte desse princípio, dificilmente o policial ele vai ter um adoecimento mental resultante de arbitrariedade e de injustiça sofrida no interior do próprio batalhão, né? Um exemplo é a síndrome do coturno sujo, né? Onde não tem lá no que punir, vai lá e puxa, vão punir. Questão adoecimento mental. Na questão do conselho de disciplinas, né? Mesma coisa, né? Posso dar um exemplo. O próprio CPP desenvolve essa técnica. Né? O Major Brum, subcomandante do CPP, teve aí, o ano passado, vários policiais do CPP iam a conselho de disciplina. O Major Brum chamou todos lá para ouvir um a um, e aí ele viu que tinha muitos casos ali que ele deu a última chance, porque ele viu que o caso, de fato,
né, não teria necessidade de ir a conselho. E aí você sabe como que o Major Brum passou a ter essa percepção de gestão, mas ele já desenvolvia, né, esse trabalho juntamente com o Coronel Otávio quando era comandante do 3º Batalhão. Nunca vou me esquecer, né, de certa vez quando eu estive no 3º Batalhão, e ele aceitou um laudo social onde eu dizia que aquele policial precisava fazer o acompanhamento da filhinha. E aí o Coronel Luiz Otávio fez de tudo para tentar diminuir a prisão administrativa junto à corregedoria. E aí a corregedoria permitiu que fosse fragmentado lá a prisão administrativa, né? E certa vez o Major Brum viu, eu postei que eu fui dar uma conferência na Universidade de Buenos Aires sobre falando de direitos humanos de policial militar, porque faço uma ressalva, direitos humanos de policial, respeito à dignidade da pessoa humana do policial, é desde o praça ao coronel. Quando eu falo, eu não faço acepção de pessoas, mas a gente falar de uma gestão motivacional é importantíssimo, né? E aí o Coronel Brum viu que eu ia lá ministrar essa conferência e viu lá na chamada que era uma falha imparcial. E aí, quando eu retornei, a gente bateu um papo, eu ia até ministrar uma palestra sobre essa questão para os comandantes das UPPs, mas aí veio a pandemia, e aí o projeto foi para o Beleléu. O que eu quero dizer com isso? A maior forma de prevenir injustiças, o maior remédio é a gestão motivacional. É o comandante ouvir mais o policial e entender que nem tudo se resolve num conselho de disciplina. Há casos e contextos. Eu estou agora intervindo num caso que é um absurdo, é uma coisa mínima, e no CD, no libelo acusatório, foi lá imputado que é uma transgressão disciplinar grave. E não é uma transgressão disciplinar grave. Eu só não posso falar o caso, porque aí possa ser que se tem algum comandante que está ouvindo, possa identificar esse policial e aí acaba prejudicando o policial. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo toda a parte de defesa, constituindo tudo para mostrar que ali não é um caso de conselho de disciplina, que poderia ser resolvido sem aconselho, preparando tudo para, na hora que o advogado for para fazer a defesa do Conselho de Disciplina, ele ter todo o arcabouço que prove que o policial não tem necessidade. Por quê? Porque, inclusive, a ficha desse policial é excelente e tem as questões atenuantes que é favorável a ele. Na maioria dos conselhos aí, como você já colocou, vários, o policial teve um conselho que foi favorável, uma ficha disciplinar excelente, e nada disso foi levado em consideração. Questões atenuantes favoráveis, ele foi para a rua do mesmo jeito. Outra questão também, a questão de sobrestamento. Não se respeita. Se está respondendo, a gente sabe que corre paralelo o processo administrativo disciplinar, né, do processo penal militar. Mas não tem lá uma legislação que fala que se está correndo no penal criminal militar, lá na JMERG, tem que aguardar o sobrestamento? Isso não é respeitado. Doutor Rafael, o senhor me permite um parênteses. Sim. Que é importante? Sim. Nós tivemos uma perda muito grande, agora 2 dias atrás, no dia 3 de maio, que a primeira sessão do STJ cancelou a súmula 343, que ela dizia o seguinte: é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Porque há uma súmula vinculante de 2008, tá? Que diz o seguinte, a súmula vinculante: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Uma súmula de 2008, tá? Pós-Constituição. Olha o problema que nós estamos vivendo. Aí lá no inciso 55 do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, o artigo 5º, ela diz basicamente isso, é bem simples a Constituição. Aos litigantes, então, pode ser o policial, o bombeiro, quem for, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, peraí, o cara não pode... Tem uma súmula vinculante que vai contrária à Constituição. Então, se ele quiser contratar um advogado, ele não pode. Não é oficial a mediação e a intervenção de um assistente social.
Então, quer dizer, a gente está largado às traças. A gente, principalmente o policial, que ele está muito mais na ponta da lança, vamos dizer assim, né, como agente da lei, e está largado às traças. Então, quer dizer, ó, vai lá, mata pela sociedade, luta pela sociedade, quando acontece algum problema, mesmo com a ajuda de profissionais igual o senhor, o policial vai para a rua, entendeu? A família dele fica desamparada. E aí, como é que faz? A Constituição sendo rasgada. E outra questão em relação a isso, que também é agravante. Aí um policial nessa situação, ele aciona o judiciário. Aí, né, o defensor dele tem todo um trabalho de constituir uma petição que mostre na petição todas as nulidades que teve no processo. E aí, muitas das vezes, esse defensor é obrigado a ouvir, né, que o juiz não pode contestar a decisão de um conselho de disciplina porque não pode passar por cima da decisão da esfera administrativa. Qual é o papel do juiz ali? Não fazer nada? Será que ele não pode agir que diz que não pode agir de ofício, que não sei o quê, mas quando chega a demanda judicial, né, quer dizer, ele já está sendo prejudicado, o policial, o agente de segurança público, né, porque existe até legislação, que a gente até fala, a gente estava discutindo isso no grupo, e infelizmente o doutor João não estava aqui, que a gente ia fazer algumas perguntas sobre isso. Existe uma lei antiga, que é uma lei 3.765, do ano de 60, tá? É uma lei, ela é uma lei federal, que dispõe sobre as pensões militares, que nem isso é respeitado, tá? Porque lá no artigo 20 dessa lei, ela diz o seguinte, que os militares que tiverem mais de 10 anos, tá? Tanto oficiais quanto praças, a família deles, pelo menos, tem direito a uma pensão militar proporcional ao tempo de serviço deles. E tem um link no finalzinho do Estatuto do Bombeiro e da Polícia Militar, que diz que, como a legislação ela é silente aqui no Estado, o que é silente pode-se colocar a legislação do Exército. Então, o que acontece? Como é uma lei de pensão militar das Forças Armadas, isso pode ser aplicado. Então, quantas pessoas poderiam estar com o seu direito? A gente, no Nata das Praças, a gente coloca o seguinte, existem pessoas que são injustiçadas e existem os bandidos. Sim. Existe gente que matou, roubou, estuprou, prevaricou, enfim. Esses caras aí, eles têm que ser o rigor da lei. Se realmente eles cometeram isso, tem que ser preso e tudo mais. Mas existem pessoas, como o senhor falou, síndrome do contorno sujo, que vou punir, vou expulsar e tchau. É esse foco que a gente está colocando. A gente coloca muito bem isso no Nata das Praças para não... e sempre reforça isso. Então, quer dizer que essas pessoas, pelo menos enquanto estão esperando, a sua família tem um direito garantido numa lei antes da Constituição. Quer dizer, é uma lei que foi recepcionada, é uma lei que é vigente, foi modificada agora em 2019, na Lei 13.954, tá? E o policial e o bombeiro militar que é expulso injustamente está desamparado, está tendo que vender bala no sinal, que não é nenhum desmérito, mas o cara tinha uma farda, ele tinha uma vida funcional e a família desamparada. E essas pessoas, até o Wallace também colocou aí no comentário, essas pessoas que punem e colocam para fora profissionais e pais de famílias, eles deveriam ser responsabilizados. Por quê? Quando voltam, o Estado tem que indenizar esse período. Então, teria que descontar do oficial que fez isso, do coronel que fez isso. Por quê? Né? Porque aí eu acho que o cara acho que ia pensar 10 vezes, espera aí, eu vou punir esse cara? Se eu for punir, se for injustamente, porque tem que ter um controle, né? O cara não pode ser, hoje eu, sabe de uma coisa? Hoje eu vou expulsar o Ferreira, não gostei, que ele tá com a barba grande, entendeu? Eu vou expulsar o Ferreira. Isso não pode, isso é antidemocrático, antirrepublicano, entendeu? Isso é pior que a ditadura.
Que na ditadura, pelo menos você sabe que não tem opção, mas a gente vive num processo democrático, existe uma Constituição em vigor, né? Existem leis, o policial, o agente de segurança, ele precisa respeitar as leis, mas na hora dele ter o direito dele, ó, você tem os seus deveres, mas na hora do direito dele para ser garantido, ele está desamparado, a família aí passa necessidade, passa fome, é um tema bastante delicado, que a gente tem aí, acho que já umas 2 ou 3 lives, a gente já vem falando isso, né? A gente teve uma live com o Wallace, que foi espetacular, um cara que vem correndo atrás aí de tudo isso. A gente sabe que tem outras demandas, e foi interessante o papo com o senhor hoje, porque isso tem que chegar às autoridades, tem que chegar ao governador, os deputados têm que se sensibilizar, por quê? Nós estamos falando de agente de segurança pública, a gente não está falando de um vendedor de bala, de pipoca, nada contra, né? Mas tem que ter esse respeito com esses profissionais. Sim, e nós temos, de forma respeitosa, tendo todo o cuidado, há situações que nós precisamos falar. Eu falo que mesmo sendo civil, eu prezo muito respeito, hierarquia e disciplina. Tem várias situações que eu poderia passar por cima e ir direto com o superior. Mas eu sigo respeito e hierarquia, eu vou com o comandante imediato, protocolar, requerimento e tudo mais. Eu prezo pelo respeito, hierarquia e disciplina. Mas há situações que não tem jeito, de forma construtiva, nós precisamos colocar o dedo na ferida. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. Estou agora, né, atuando em um caso, fazendo o acompanhamento psicossocial do policial. Esse policial está de LTS e ele já recebeu já as notificações para ir responder à averiguação estando de LTS. E aí, é claro, ninguém faz nada sozinho e a gente tem que respeitar o limite da intervenção técnica. Então, obviamente, né, a partir de ter um momento que o Rafael, ele dali diante, ele não tem, mas é prerrogativa legal para atuar, e aí entra, né, o advogado. É um trabalho de forma multidisciplinar. Então, e aí conversei, né, com o doutor Bastos, ele falou, mas está estranho, porque o artigo 64, né, do Estatuto. Aí fizemos a parte, e esse policial continuou recebendo a notificação para ir depor, mesmo estando de LTS. Aí mandaram uma portaria aí de 2016, dizendo que o policial, mesmo doente, tem que depor. E que aí, para ele não depor, tem que ser posto lá na inspeção de saúde, que ele não está em condição. Primeira questão, né, que quando eu li isso, eu me questionei, será que o médico da junta médica tem conhecimento dessa portaria, dessa nota aí de 2016? Segundo, o médico ali na junta, ele tem a prerrogativa para ele não anotar nada em ata, se ele não quiser. Aí, encaminhei esse policial para começar o acompanhamento já na DAS, eles têm acompanhamento lá. Liguei para 2 coronéis, amigos, para questionar, e nenhum sabia me dizer. E aí, eu fui pesquisar, né, porque a gente tinha que ver aí um remédio jurídico para isso. E aí, nesse caso, o procedimento técnico-legal é o seguinte, não é desse jeito, não é uma nota e o médico colocar lá na ata, não está em capacidade. Num caso como esse, tem que ser instaurado uma perícia técnica de incidente de capacidade mental. Onde vai ser mostrado que o policial, de fato, no momento, não está em condição, aí vai ser sobrestado o procedimento, e quando ele, né, sair da LTS, volta ao procedimento. Então, é muito triste que eu observo neste caso que o que está ocorrendo ali não deixa de ser uma perseguição.
E aí, qual que é o remédio jurídico para esse caso? Né? É fazer um parecer social técnico e encaminhar o caso para a auditoria militar. E aí é muito triste quando chega a esse ponto, da gente ter que provocar a auditoria militar para ver se algo pode ser feito. Aí, para completar o que você falou, a auditoria militar, o policial não tem que perder o medo da auditoria militar. A auditoria militar, ela não é só para apurar crimes militares, não. Por que eu estou falando isso? Tive uma conversa com um promotor, o qual, né, acompanha o trabalho dele de longa data, ele acompanha também o meu papel, né, enquanto assistente social nessa questão dos direitos humanos de policial, e nós estamos firmando, tá, o que nós chamamos no serviço social de trabalho em rede. Então, o Instituto Teixeira, de Assessoria Sociojurídica e Direitos Humanos para Policiais Militares, a partir do momento que fazer a análise de conselhos de disciplinas que tecnicamente foi constatado que houve ali nulidades, arbitrariedades, faremos um parecer social técnico, será encaminhado para a auditoria militar, a promotoria vai avaliar e, sendo comprovada, a promotoria vai denunciar o oficial que estava fazendo parte do conselho. Nós já tivemos uma conversa inicial desse... Agora, é necessário isso? É necessário chegar a esse extremo? Não, de maneira nenhuma. Né? Quando um advogado está ali fazendo a defesa do conselho de disciplina, ele não deve ser visto com maus olhos. Quando um advogado ele bate na porta da corregedoria para tentar falar com o corregedor, eu sei que falta tempo, eu sei que são poucos profissionais na corregedoria, o corpo jurídico é limitado, mas a instituição precisa começar a desarmar no sentido de que todos querem resolver o problema da melhor forma possível. E no âmbito administrativo, e de forma, né, no âmbito da mediação e arbitragem, hoje é o melhor caminho para se resolver, né, problemas, é mediação e arbitragem e conciliação. Então, eu acho que nós só iremos avançar em todas essas questões quando ser, né, plantado, né, vamos dizer assim, de uma forma bem empata, no coração desses oficiais aí, e eu falei esses oficiais aí que ainda não entendeu isso, porque uma ressalva, tá? Tem muitos oficiais que pensam na perspectiva da gestão motivacional, organizacional e de pessoas, à luz do respeito à dignidade da pessoa humana do policial militar, e que também não são vistos com bons olhos por pensarem dessa forma. Não são vistos com bons olhos, sofrem estigmas por isso. E se não começar a ter uma mudança de mentalidade na instituição polícia militar nesse sentido, de fato, se torna hipocrisia cobrar da sociedade civil o olhar no que tange o direito à dignidade da pessoa humana do policial, o respeito aos direitos humanos do policial, se a própria instituição não respeita os direitos humanos do policial, não trata o policial com dignidade e respeito, olha o policial com adoecimento mental, com estigma. Nós sabemos que há o policial chamado 71, que não conseguiu a boa condição com o padrinho, que não conseguiu o jeitinho, que não conseguiu aquela transferência, eu vou baixar a psiquiatria. Mas quem realmente está doente não pode sofrer estigma, não. Então, aí tem que ter parâmetros, né, protocolos institucionais de acompanhamento contínuo destes policiais. E aí eu pergunto, cadê a política de saúde mental? Os profissionais de segurança pública.
Política de saúde mental para o profissional de segurança pública, prevenção em todos os aspectos, né? E na questão dos conselhos de disciplina, a partir do momento que começar a ter esse modelo de gestão organizacional, onde tem a comunicação de cima para baixo, vai diminuir, inclusive, a pilha de processos. Porque isso também não é benéfico para a administração pública. Né? Outra questão, vários policiais que já foram absolvidos em conselho, absolvidos no sentido que foi o parecer do colegiado, 3 votos favoráveis, o comandante da unidade, voto favorável, e aí esse policial fica 2 anos aguardando a publicação do resultado, impedido de tirar o serviço extra dele, impedido de estar na rua, na atividade fim, patrulhando. Isso também é danos à administração pública. Então, assim, nós precisamos tocar nessas feridas de forma muito respeitosa, porque isso tem que ser, de alguma forma, solucionado o problema. É uma questão de gestão organizacional. Doutor Rafael. Então, são questões, né, para vocês estarem vendo pautas. Doutor Rafael, permite Sim. Um adendo? O senhor falou do Major Brum, do Coronel Luiz Otávio, são pessoas excelentes. Major Brum, trabalhei muito tempo com ele, no 9º Batalhão, depois eu fui parar no 23, e vai ser assunto para uma outra live, já estamos no final, já estão mais de 2 horas de live, ela já não, passando de 2 horas, ela não se mostra muito efetiva, se mostra muito cansativa, Sim. apesar do o assunto estar tão bom que a gente vai, quando olha, tem 2 horas, a gente já tem mais de 2 horas que a gente está aqui, conversando, e parece que tem assunto para a gente ficar a noite toda. Mas eu me despeço aqui, vou pedir para todos se despedirem. Eu quero fazer só um breve comentário, doutor. O senhor sabe, todo mundo sabe, o Estatuto é de 1981, nossa regulação é de 83, e depois vem a Constituição. Então, eu acho que muita coisa poderia ser revista no Estatuto da RDPM. Nós temos um novo Código de Ética, em votação, inclusive, pedimos ao governador, pessoalmente, para a gente fazer parte da formação desse documento, mas o documento parece que já estava redigido, parece que empurraram para a LERJ se negou a votar, porque, inclusive, até lá eles queriam fazer com que o deputado votasse sem ler. O pessoal, não, peraí, tem que ler isso aqui primeiro, para ver o que para o senhor aprova ou não, para ver se vai ter emenda, enfim. Eu acho que todos os regulamentos deveriam ser feitos à luz da Constituição. Eles são feitos anteriores à Constituição. De forma coletiva. Eu acho que muita coisa melhoraria. Me despeço aqui, convidando o senhor para uma próxima live, pode ser semana que vem, pode ser um outro dia, se houver a disponibilidade, porque já vi que os assuntos são extensos, não dá para falar numa live só. Volto a dizer que uma live muito grande ela se torna cansativa. Vou dar a palavra para o senhor se despedir, depois Portugal, depois o Câmara, e a gente encerra a live. Boa noite a todos. Encerro aqui minha singela participação. Tenha uma boa noite, fique com Deus. Sim. Só fechando para se despedir, eu concordo, e isso é uma questão que nós questionamos até à luz da Constituição, né? Como que um estatuto, né, um RDPM, que é a sucessora à Constituição de 88, segue normativas constitucionais, né? Precisa de revisão, e mais do que revisão, né? Essa reformulação de um código de ética, ele precisa ser respeitado, porque nós estamos falando de problemas atuais institucionais que ferem direitos, né, de policiais. E se nós formos fazer uma análise com o que tem dentro da polícia, né, se seguir a risca, é possível fazer uma boa gestão. Estatuto 27 o artigo 27 do Estatuto, onde fala da camaradagem, né, de ter uma conduta imparcial na hora de julgar os feitos dos seus comandados. Se seguir
a se seguido aquilo, dá para ter uma justiça social no interior da instituição. Então, além de falar em reformas, nós precisamos falar de mudança de mentalidade, né, no contexto organizacional. E nessa questão do próprio RDP-MERGE, porque de agora já é possível analisar os fatores atenuantes a um policial. Como que pode um policial com conceito de disciplina excelente, né, que não cometeu uma transgressão grave, mas às vezes ele é posto como grave, e se um conselho de disciplina é para analisar se um policial tem condição de permanecer nas fileiras, não pode analisar o ato em si isolado. E esse conceito excelente aí? Quer dizer que aquilo ali não serviu para nada para provar que ele tem condições de preceito de seguir respeito, hierarquia e disciplina? Então já dá para começar, né, ter uma mudança de mentalidade, uma postura diferente desde agora. E do mais, concordo que vocês têm que estar presentes, sim, e tem que ser uma reformulação coletiva, porque nós sabemos, né, que hoje hoje está se exigindo, né, a graduação em Direito para o policial prestar o concurso para oficial, né, mas antes ele tinha lá o curso de 3 anos de formação, né, na academia de polícia, mas paralelo a isso, hoje também, os praças também estão buscando conhecimento. Tem muitos praças fazendo graduação em Direito, tecnólogo em Segurança Pública, especialização, mestrado, doutorado. Então, por que esse estigma de não se pensar, né, em constituir o Código de Ética Institucional, né, e a adequação do RDPM de forma coletiva? A gente precisa começar a pensar num modelo de segurança pública, né, especificamente polícia militar, né, no âmbito contemporâneo, no sentido de instituição, que são as instituições à base do que nós chamamos motivacional, organizações motivacionais, né? Então, precisa começar a ter essas reflexões aí no interior da instituição. Do mais, eu agradeço, tá? Eu falo que é histórico um movimento de luta por direitos estarem me chamando para um bate-papo. E aí eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar para saber falar. Estarem chamando, né, para ter esse bate-papo e pensar de forma coletiva. E não ver quem está do outro lado como, vou dizer, uma concorrência na perspectiva do pensar a garantia de direitos do profissional de segurança pública, né? Até porque eu sou civil e sou técnico, e digo mais, a instituição Polícia Militar ela tem muitos problemas para serem resolvidos. E é importante movimentos sérios, como o de vocês, que dentro da técnica, do respeito à hierarquia e disciplina, né, estão buscando melhorias para todos, né? E isso é um movimento de direitos humanos de policial militar, tá? Na prática. Então, muito obrigado e desejo a todos, né, que estão assistindo a live uma boa noite e estou à disposição, tá? Para outras rodas de conversa e o que mais estiver ao meu alcance para estar contribuindo com a garantia de direitos de vocês, policiais militares, e a todos os profissionais de segurança pública, porque eu tenho certeza que os feitos, né, futuros não serão só para os policiais militares e militares estaduais. Um exemplo, quando falamos em programas de saúde mental, o que ser conquistado, eu tenho certeza que vai ser em âmbito estadual e quizás federal para todos os profissionais de segurança pública. Então, sigam em frente, da forma como está sendo feito, em consonância em respeito com a hierarquia e disciplina, com a técnica e de forma estratégica. Perfeito, doutor.
Eu queria agradecer a Deus, à GBC, ao senhor, ao Ferreira, ao Câmara. Queria deixar algumas coisas registradas aqui, que nós, do Nata das Praças, estamos correndo atrás para ajudar o pessoal do POA. Eu vejo mensagem chegando ali. Fui para a LERJ ontem, fui para a LERJ hoje. Algumas coisas boas estão rolando nos bastidores, mas algumas pessoas são contrárias. Mas nunca deixem de lutar, nunca deixem de colocar no papel, nunca deixem de peticionar nada que seja valioso lá na frente para te ajudar. Os amigos do CFST 2014, falei para vocês que o Nata das Praças também está com vocês. Ontem trouxemos uma notícia que, se Deus quiser, primeira semana de junho, vocês já vão estar lá. Nós não temos a caneta, nós não temos aquela certeza de falar que vai acontecer. A gente só repassa aquilo que a gente ouve dos órgãos competentes, de pessoas responsáveis. Queria agradecer aqui o Coronel Figueiredo, o nosso comandante, o nosso secretário, por transformar a vida de 3.200 famílias que farão a prova esse final de semana do CAIS. O policial não faz essa prova sozinho. Ele sofre sozinho? Não. Ele sofre com a família dele. Então, a vitória do CAIS é a vitória da família do policial. Coronel Figueiredo, muito obrigado. 3.200 famílias ficaram felizes com essa vitória daquele policial. Coronel Peixoto, comandante do Cefap, muito obrigado por fazer de tudo, se desdobrar diante de uma pandemia, para o senhor poder conseguir aplicar uma prova com 3.200 policiais. O senhor prova que cada vez mais, entendeu, merece o nosso respeito, sim. E sei que o senhor vai ajudar os próximos que farão o CAIS. Então está todo mundo junto. CFSD que estão entrando, os colegas do CAIS que precisam graduar, se promoverem, os colegas do QUA, entendeu, que almejam aumentar a sua carreira aí, progredir na carreira. Aos reformados que também pediram ajuda, estamos correndo atrás para suspender o repasse, esse desconto da Previdência, mas não deixem de colocar na Justiça pedindo para suspender o pagamento atrasado. Nunca esqueçam, irmãos, que a gente é só um elo, só uma ponta para ajudar, mas a responsabilidade principal é a sua. Entendeu? Nunca delegue a terceiros a tua missão. Mais uma live muito boa. Espero, doutor, que na próxima a gente consiga colocar o Wallace com o senhor. Vamos produzir um documento dessa reunião com o Wallace e vamos fazer chegar no governador. Peço novamente, quero registrar aqui, o Ferreira sabe disso. A gente começou o Nata das Praças lá atrás, com um nome chamado CSI, 2014. Nós não começamos hoje, não. Só que a gente começava muito de CAIS, prova de CFS. E alguns amigos, às vezes, me chamam no privado e falam: pô, Portugal, fala só do CAIS. E eu falo para vocês o seguinte: se eu hoje pudesse fazer uma escolha, eu queria que todos os excluídos voltassem. Isso para mim é mais importante do que meu curso. Porque eu não sei se eu vou ser expulso amanhã da polícia, eu não sei se vai ter um grupo brigando por mim para voltar. E a expulsão, ela convive com a gente lado a lado, diariamente. A covardia, a perseguição, ela convive com a gente lado a lado. Então, meus irmãos, quando a gente faz um pedido hoje, se eu pudesse escolher entre um pedido, eu abri mão até da escala. Eu ia falar: governador, dê uma chance de todo mundo voltar, de se defender dos pais de famílias que foram excluídos com seus direitos cerceados. Mas, se Deus quiser, a gente vai poder entregar mais pedidos e fazer acontecer, porque nós merecemos. De 2018 para cá, a gente só perdeu. Isso é muito ruim. Perdemos o triênio, perdemos os cursos regulares, não se fala em aumento, o auxílio transporte é uma vergonha. A gente continua perdendo. Não posso me alongar mais, o tempo é curto, como se ouviu, o tempo voa, para o Câmara poder falar. Câmara, passa uma luz para os nossos irmãos bombeiros, que esses dias eles falaram que a gente estava falando mais de PM do que bombeiro. Mas você é o representante que a gente tem no bombeiro e um cara muito inteligente. Então, encerrando, por favor, passe para eles se a gente realmente esqueceu dos nossos irmãos. E simplesmente vestem vermelho, mas tem os mesmos problemas do que a gente, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, né, a Deus. Quero agradecer a presença do Dr. Rafael, diretor-presidente do Estatuto Teixeira de Assessoria Sócio-Jurídica e Direitos Humanos para Militares Estaduais. A gente tenta sempre trazer
o melhor para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Como o senhor falou, é algo inédito um movimento desse. A gente agradece a todos aqueles que foram precursores das lutas 2008, 1986, 2011, PEC, a ocupação do quartel central, a todos os protagonistas que vieram até hoje lutando. Só que hoje nós temos um movimento que ele busca a coletividade. Como Portugal falou, atrás da farda, que a única diferença entre bombeiros e policiais é a cor da farda, que a gente precisa incutir isso na nossa mente, porque quando chega lá na ocorrência, é sempre 3 agentes que estão lá. É o policial civil, é o policial militar e o bombeiro está lá. E principalmente quando ocorre um óbito. Esses 3 estão lá. Então, se a gente não lutar juntos, a gente vai perder. A gente tem que parar com esse estigma. Existem legislações que estão aí para ser alteradas, que só fala de PM, que só fala de bombeiro. A gente tem que unificar. Nós temos uma lei, que é a Lei 279 de 79, que ela fala sobre a remuneração dos policiais e dos bombeiros militares. Então, a gente vem tentando tratar da melhor forma possível, falar de militares estaduais e de agentes de segurança pública. Por quê? Lá no bojo do 142, 143, 144 da Constituição, ele fala desses agentes. Então, a gente está aqui, a gente sabe da falta de efetivo do Corpo de Bombeiros, a gente clama para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o secretário Leandro Monteiro, para que os cursos sejam online esse ano. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo aí problema sério. Nós tivemos ontem a perda do ator... Gustavo, né? Gustavo, Paulo né? Gustavo. Paulo Gustavo, perdão, teve Paulo a perda Gustavo. dele, Paulo Gustavo. Então, quer dizer, um humorista aí que democrático ele, todos gostavam dele, admirava o trabalho dele, morri de rir 2 vezes no cinema com ele, e nós perdemos para o Covid. Então, nós fazemos esse clamor sobre essa situação no Corpo de Bombeiros, o desconto dos veteranos e das pensionistas. Nós temos uma notícia, tá, que foi passada aí por alguns aí, de pessoas que estão correndo atrás lá no Corpo de Bombeiros, que são amigos nossos, oficiais bons, não são oficiais ruins, não. Que haverá folha suplementar agora em abril, tá, que foi um desconto indevido do ano passado, do mês de março, fevereiro e janeiro. Então, para acalmar o coração dos veteranos aí, é lógico que o desconto ainda, infelizmente, permanece, mas nós estamos aqui também agora, governador Cláudio Castro, não é mais governador em exercício. Governador, deixa o Natas aí sentar com o senhor. A gente precisa falar sobre esses assuntos, a gente precisa falar sobre essas mais de 1.200 famílias que estão excluídas, nós precisamos falar do desconto dos veteranos e das pensionistas, nós precisamos falar que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi promessa de campanha do antigo governador, está doente, está precisando de ajuda, está pedindo socorro. Então, para não alongar mais, quero agradecer ao Nelson Ferreira, essa oportunidade maravilhosa de GBC TV, ao Sargento Portugal, ao Sargento Ferreira, que são parceiros, que a única diferença entre nós é a cor da farda, e, mais uma vez, ao doutor Rafael. E dizer uma coisa que é um recado, que é a nossa assinatura, que é o seguinte: não tem mais volta. É tudo ou Natas. E o Natas é uma obra de Deus. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Verdade, amém. Só encerrar aqui mais um que já é praxe meu. Mais uma vez, eu vou chamar todos os membros da segurança pública. Como o cameraman falou, você vai na ocorrência, vai ter um policial militar, né? Vai ter um policial civil, vai ter um bombeiro quando há um acidente, um incêndio, um afogamento. Quando é um crime, quem vai tomar conta desse criminoso é a Polícia Penal, se for menor é o DEGASE. Então, nós estamos todos no mesmo barco. Segurança Pública Estadual no estado do Rio de Janeiro, principalmente, né, no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro em particular sofre, os policiais penais sofrem, a Polícia Civil sofre,
bombeiro sofre, delegado sofre. Eu vou pedir, mais uma vez, a união de todos. O canal está aberto, o pessoal da Polícia Civil já veio, o bombeiro está sempre representado aqui pelo Câmara, só está faltando o pessoal da Polícia Penal tirar um pouco da timidez e aparecer aqui. Em nome do Grupo Nata das Praças, do Conselho do Grupo Nata das Praças, tá? O Nata das Praças se consterna com a morte do amigo de hoje, do sargento Guimarães, foi morto em Paracambi, de serviço. A família precisando de algo, faz contato aqui com a gente, tá? No que a gente puder ajudar, pode contar conosco, com o Grupo Nata das Praças. Um abraço a todos. Doutor Rafael, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço a todos.